Aleluia. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É sempre bom estar na casa do Senhor, louvar em todo o tempo, porque a sua benignidade dura para sempre. Hoje nós vamos continuar a nossa jornada. Nossa jornada que começou lá em 1 Reis, capítulo de número 17. E hoje nós vamos para 1 Reis, capítulo 19. A primeira parte, nós entramos do Querite ao Carmelo. E hoje nós vamos do Carmelo ao deserto. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 8. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Assim diz a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Vamos caminhar, irmãos, em algo que o profeta Elias está vivenciando, um problema grave. O homem de Deus, aquele quem o Senhor separou para fazer uma grande obra, alcançou uma grande vitória. Como nós vimos aqui na semana passada, o homem fez cair fogo do céu. Obrigado, filho. O profeta Elias orou novamente e fez com que a chuva descesse depois de 3 anos e 6 meses. Mas como diz Tiago, esse mesmo homem, que era um homem de oração, ele também era um homem sujeito às mesmas paixões que a qualquer um de nós que estamos aqui essa noite. Ele era ser humano. E diante de uma grande vitória, do êxtase do seu ministério, Elias desce do Monte Carmelo, contando um belo testemunho do que Deus fez, da grande libertação dos profetas, da grande manifestação da glória de Deus, mandando fogo do céu e logo após mandando a chuva. A expectativa do profeta Elias era muito grande. Elias tinha a expectativa de que agora Acabe, Jezabel e todo o povo reconhecesse que só o Senhor era Deus.
Porém, quando Elias desce daquele monte e vai para a cidade, ele recebe um mensageiro enviado por Jezabel, que jura a ele que amanhã, a estas mesmas horas a qual você matou os profetas de Baal, você estará morto, Elias. Aquela mensagem caiu como uma espada, apunhalando os sentimentos do profeta Elias. As expectativas que ele criou foram por água abaixo. Agora o profeta Elias está totalmente destruído emocionalmente. O profeta Elias se acabou. O profeta Elias ficou desorientado. O profeta Elias ficou sem rumo, sem direção. O homem de Deus que orava, que tinha comunhão com Deus, agora está perdido, sem direção. E ele, sem buscar a Deus em oração, ele pega o seu ajudante, o seu moço, e vai a Berseba. Ele sai de Samaria e caminha aproximadamente 200 quilômetros, fugindo de Jezabel, fugindo da morte. E ele deixa o seu moço em algum lugar e vai para o deserto a caminho do Horebe. Depois de uma grande vitória, o inimigo tem sempre preparado um grande contra-ataque. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Depois de uma grande vitória, o inimigo tem sempre preparado um grande contra-ataque para nos poder destruir. E foi assim que procedeu com Elias, desorientado, com as suas perspectivas frustradas. Eu não sei se isso aconteceu com você. Talvez você mentalizou alguma coisa, projetou algo na sua vida, para o seu ministério, e você alcançou uma grande vitória, e de repente, quando você acha que está tudo bem, quando você acha que tudo vai dar certo, o inimigo arma, projeta contra a tua vida um contra-ataque, um malefício que vem e te ataca, te afronta, destrói algo importante na tua vida, e você se desfaz, você quebra, você fica sem chão, você fica sem saber o que fazer, você não sabe para onde ir. Foi exatamente dessa forma que o profeta Elias se sentiu. Mas é nessa mesma hora em que estamos sem a perspectiva, estamos sem a orientação, estamos desesperados, estamos sem rumo, sem orientação, é nesse mesmo momento que o Senhor prepara o escape para a minha e para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Elias sai sem rumo pelo deserto, a caminho do Horebe, e ele encontra no meio daquele cenário desértico, daquele cenário morto, daquele cenário sem vida, ele encontra um arbusto. Fala com a pessoa que está ao lado. Deus sempre tem uma sombra no deserto. Elias olhou para um lado, olhou para o outro, desesperado, sem saber o que fazer. E ele encosta naquele arbusto, no zimbro. E ele, debaixo daquele zimbro, ele começa a refletir sobre a vida, sobre tudo o que aconteceu com ele até aquele momento, sobre tudo aquilo que ele vivenciou. E ele olha para os céus e diz: Senhor, versículo 4 diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia,
E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Quantas vezes, irmãos, muitas pessoas que estão aqui já pediram para morrer, por não aguentar a pressão do dia a dia. E a pressão no trabalho, na escola, na faculdade, dentro de casa, com a família, no ministério. As pressões se avolumam sobre nossa vida. E chega um momento que as nossas expectativas não são realizadas. E tem até um meme que diz, né? Expectativas versus realidade. A expectativa é muito diferente da realidade. A gente cria sonhos, projetos, e as coisas não acontecem. E a gente se frustra e diz: Senhor, eu não estou aguentando mais. É melhor morrer. Mas na realidade, quem pede para morrer, irmãos, na realidade ela está querendo viver. Elias estava a caminho do Horebe. O Horebe era um monte conhecido em Israel por causa das manifestações de Deus, onde muitos homens de Deus encontraram no Horebe refúgio. Na grande realidade, aquele grito de socorro era pedindo a Deus que falasse com ele, pedindo a Deus que o orientasse, que o levasse a um escape, a um conforto, a um consolo, porque ele não estava aguentando mais. E eu vejo qualidades inerentes a Elias, que mesmo fragilizado, que mesmo cansado, que mesmo ali pedindo a sua própria morte, ele estava a caminho para falar com Deus, ele queria encontrar com Deus. Talvez você esteja aqui essa noite e a tua vida esteja despedaçada. Quem olha o teu sorriso não conhece a tua história. Quem olha para você diz assim: ali está um homem, uma mulher de Deus, mas você por dentro está destroçado, está em cacos. E talvez as pessoas olhem para você e até digam assim: ah, mas ele é fraco, ele desistiu, ele fugiu, ele está lá. Mas você está aqui caminhando, se arrastando. Você está aqui dizendo: Senhor, eu não aguento mais, mas eu estou indo a caminho do Horebe. Eu estou vindo para a tua casa, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu quero um alívio para a minha alma. Eu quero um escape. E Deus hoje está enviando a sombra do zimbro para falar contigo poderosamente e te dar o conforto, te dar o consolo, te levantar e restaurar a tua estrutura, porque muito longa é a tua jornada ainda nessa terra. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muita gente te julgando. Tem muita gente que não conhece a tua história, não conhece a tua vida, não sabe o que você vivenciou até aqui, está aplaudindo a tua fraqueza, mas Deus lá do alto céu está vendo e tem preparado um zimbro no deserto para servir de sombra para a tua alma essa noite. Bendito seja o nome do Senhor. E aquele zimbro, irmão, manifesta Jesus para Elias. Como assim, pastor? Como assim um zimbro, um arbusto no meio do deserto, está manifestando Jesus Cristo? Eu vou te explicar. O arbusto, irmão, o zimbro era uma árvore de 1 metro, chegava no máximo a 4 metros de altura, não tinha muitas folhas por causa do deserto, porém tinha muitos galhos. Ele floria, mas tinha poucas folhas. E num deserto, irmão, ele era o único abrigo às vezes para o viajante. Um oásis era difícil de encontrar. E às vezes nas longas caminhadas do deserto, a única sombra que se tinha era daquela árvore. Aquela árvore que quem olhasse para ela não era bonita. Não tinha um fruto bonito. Não tinha nada de excelente que você olhasse para ela, que você dissesse assim: poxa, que árvore bonita.
Mas no deserto, irmão, a única sombra achada era o zimbro. Como assim, pastor? O senhor disse para a gente que o zimbro era a manifestação de Jesus Cristo? E veja se não é. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, versículo de número 2, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo 2 em diante. Olha a profecia de Isaías em relação à pessoa de Jesus Cristo. Isaías 53, 2 diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo nós para ele, nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem olha para Jesus, olha sem parecer, sem formosura, não tinha beleza nenhuma, mas no deserto da vida, Jesus apareceu para mim, apareceu para você. Nós estávamos quase morrendo, mas encontramos Jesus Cristo no meio do deserto da nossa vida, e Ele foi, sem parecer, sem formosura, rejeitado por muitas pessoas, rejeitado pelo mundo, rejeitado pela sociedade, mas Ele foi o amparo certo no deserto, que nos animou e nos deu força para continuar. Ele sarou e nos deu alívio às nossas feridas. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, o zimbro propiciou a Elias não somente o escape da morte, mas também propiciou a Elias uma sombra para ele descansar. No deserto da vida, irmãos, a única coisa que a gente pensa, irmãos, que a gente busca, que a gente quer, às vezes, é parar e encontrar descanso para a nossa alma. É ou não é verdade? A única coisa que a gente quer em meio a toda essa correria, em meio a essa tribulação, em meio a essas lutas que surgem, é encontrar uma sombra para que haja um refrigério na nossa alma, para que haja um descanso em meio a tanta luta, em meio a tanta adversidade. E esse zimbro, irmão, assim como o próprio Cristo, assim como o próprio Deus, deu a Elias aquele descanso necessário para aquele momento da vida. É por isso que o salmista Davi, o salmista Moisés, ele no Salmo 91, que dizem alguns escritores que foi Davi que escreveu o Salmo 91 também. Moisés escreveu o Salmo 91. Alguns autores vão dizer que na sua inspiração, ele que conhecia o deserto, era homem de deserto, ele vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus é a sombra, irmão. Jesus Cristo é a sombra para você nesse deserto. O teu refúgio é Jesus Cristo. Talvez a tua família esteja de cabeça para baixo, você não sabe o que fazer, mas eu quero te dizer que hoje tem descanso para a tua alma. A sombra do Onipotente está sobre a tua vida. Descansa nele, confia nele, conforta nele, descansa a tua alma nele, porque ele está sendo sombra para você essa noite. O zimbro Jesus está fazendo sombra para você essa noite. O zimbro também vai revelar para nós uma outra característica da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, é que o zimbro era uma árvore muito usada, irmão, os seus galhos para amarrar feixes. Os galhos do zimbro, eles não se partiam fácil, eram flexíveis e eram muito usados para fazer amarrações em animais, amarrar fardos, por ser bem resistente e bem flexível. Aliás, o nome zimbro no hebraico é rotem, que significa atar,
ou amarrar. Talvez Elias, debaixo daquele zimbro, está dizendo assim: Senhor, eu sei que esse zimbro aqui serve para muita coisa. Esse zimbro, esses galhos servem para amarrar. Mas amarrar o que, Senhor? A Bíblia vai dizer em Isaías, capítulo 49, versículo 15, que esse atar, esse amarrar, é o amor de Deus que não desiste de nós. Nós estamos tão amarrados em Deus, irmãos, tão amalgamados em Deus, tão inteiros nele, irmão, que por mais que você fuja, você não consegue escapar da mão do Todo-Poderoso. As pessoas podem até esquecer de você, o mundo pode até virar as costas para você, mas você está amarrado na pessoa bendita de Jesus Cristo. E ainda que você fuja do deserto, vá para cavernas, se encontre nas mais dificultosas partes da sua vida, Deus ele vai ter um encontro e se amarra. É por isso que Isaías 49, versículo 15 diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que gerou, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que se esqueça, eu todavia não me esquecerei de vós. Eis que vocês estão escritos na palma das minhas mãos. Eu tenho gravado o nome de vocês. Irmão, o mundo pode esquecer, a tua família pode esquecer, mas Jesus nunca esquece de você. O nosso Deus, ele nunca esquece de você. Você está amarrado com ele, você está atado com ele, ele te abraçou e ele não vai te abandonar. É por isso que em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, vai dizer: o que vai nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a fome? Será a peste? Será a morte? Será o inferno? Será a altura? Será a profundidade? Será a largura? Será o que será que vai nos separar do amor de Cristo Jesus? E ele vai responder: nada tem o poder de nos separar do amor de Cristo que está nele. Bendito seja o nome do Senhor. Nada, irmão, nada vai te separar do amor bendito de Jesus Cristo. Você pode estar no deserto, você pode estar ali sufocado, estar ali precisando de ajuda, mas a sombra do Altíssimo, o amor de Deus está sobre a tua vida. E fique tranquilo, você não vai morrer nesse deserto. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou repetir essa palavra porque é muito importante, irmão, porque você está pensando que vai morrer, mas Deus está dizendo para mim e para você: você não vai morrer nesse deserto. Pastor, está faltando tudo. Você não vai morrer nesse deserto. Ai, meu Deus do céu, já sinto a glória de Deus aqui essa noite. Catuca teu irmão, balança ele, porque ele está pensando que vai morrer, mas diga a ele assim: você não vai morrer nesse deserto. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esse deserto não vai te destruir, ele vai manifestar a glória de Deus na tua vida. Aleluia. Esse deserto não vai te destruir, ele vai manifestar a glória de Deus na tua vida. Aleluia. Em quarto lugar, o zimbro também vai apontar para Elias, algo também que ele conhecia. No Salmo 120, versículo 4 diz que a raiz do zimbro era a melhor lenha para se fazer fogo. O melhor tipo de madeira para se fazer fogo era a raiz do zimbro. Fogo e lenha, te lembra alguma coisa? O cristão verdadeiro, o servo do Senhor, como Elias foi, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que entender que ele tem que ter raiz. E é a raiz que é o combustível da vida cristã. Quem não tem uma vida cristã com raiz na palavra e na oração, certamente está fadado a uma vida que não é fervorosa, a uma vida que é levada por qualquer vento de doutrina, é uma vida levada por qualquer ambiente que vai conduzir aquela pessoa a tirá-la da liberdade em Cristo, para levar cativa o seu pensamento a ordens humanas. Quem tem raiz, irmão, o cristão que tem raiz é um cristão sólido, firmado. E aquele zimbro estava dizendo para Elias: é necessário ter raiz.
É necessário você entender que quanto mais raiz você tem, mais forte é a árvore. Quanto mais raiz você busca, mais forte é a árvore. O teu combustível, Elias, está na raiz. É por isso que você não vai morrer nesse deserto. É por isso que você não vai ficar para trás. O teu combustível tem raiz e que tu é homem que tem raiz. Eu quero te dizer, irmão, que o que está fazendo você ficar de pé é a raiz que você plantou na tua vida. Você é cristão de raiz de verdade. É por isso que você está aqui essa noite. Passou o vento, assoprou as tempestades, vieram as más doutrinas, vieram coisas equivocadas, mas você ficou firme. É porque você tem raiz. E crente, quem tem raiz não morre no deserto, não para no deserto, não fica no deserto, passa pelo deserto glorificando, exaltando o nome do Deus vivo. Crente tem que ter raiz. Bendito seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, o zimbro que manifesta a glória de Deus fez Elias compreender o que ele já sabia, que o zimbro manifesta o sobrenatural de Deus. Elias saiu sem direção, sem uma logística para sobreviver naquele deserto. Elias saiu desesperado. Se ele continua a caminhar naquele deserto, ele ia morrer. Mas quando ele parou no zimbro, ele recebeu a manifestação do sobrenatural. Diz o texto em que o anjo do Senhor desceu até ele, acordou ele, deu pão e água para Elias. Quando você pensar, irmão, que no teu deserto vai acabar tudo, toda a sua subsistência, você não tem de onde tirar, se prepare, porque no zimbro é lugar de providência de Deus. Quando você achar que acabou tudo aquilo que você armazenou, que você não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, aí entra o braço forte do Senhor para te ajudar e te levantar mais uma vez. Quando os seus recursos acabarem, quando tudo aquilo que você tinha na mão, os teus amigos, tudo que você tinha acabar, o teu recurso financeiro acabar, ainda tem um recurso do céu, ainda tem um sobrenatural de Deus, porque ainda tem anjo do Senhor subindo e descendo, levando pão e comida para os seus servos, levando água e alimento e dizendo: calma, não acabou o recurso, porque ainda tem recurso do céu. Bendito seja o nome do Senhor. E quando você pensar que o recurso da terra acabou, se prepare, porque a riqueza do céu, ai meu Deus do céu, agora é muito forte o que eu vou dizer. Quando você pensar que teus recursos da terra acabou, porque os recursos da terra são limitados. Vou repetir, os recursos da terra são limitados. Quando você pensa que acabou, o sobrenatural de Deus se manifesta, as janelas do céu se abrem, se prepare, porque no céu não tem limite de recursos. Os limites do céu são ilimitados para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você pensa que acabou, se prepare, porque o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O recurso do céu é ilimitado, não acaba, é lugar de sobrenatural. Moisés andou 40 anos no deserto, foi um momento onde ele viu os maiores sinais de Deus. Jesus peregrinou no deserto, foi onde ele fez as maiores maravilhas para a glória do Pai. Quem anda pelo deserto, irmão, experimenta o sobrenatural. Talvez você não esteja entendendo o deserto da tua vida, mas eu quero te dizer que o deserto da vida vai manifestar a glória de Deus para você. Você vai ver a mão do Deus Todo-Poderoso agindo. Não murmure de passar pelo deserto. É no deserto que você vai ter as melhores experiências com o teu Deus. Em último lugar, o zimbro manifesta a glória do Senhor quando através daquele zimbro o profeta Elias recebe o anjo pela segunda vez. E zimbro é lugar de renovar as alianças. Zimbro é o lugar que Deus escolheu no meio do deserto para renovar as suas promessas que Ele fez para mim e para você.
Talvez você esteja no deserto, pensando até em morrer, pensando até em desistir, pensando até em voltar atrás. Sabe o que Deus falou para Elias? Elias, come e bebe, porque muito longo é a sua caminhada. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: Elias, a tua história não acabou, o teu ministério não acabou, você tem muita coisa a fazer ainda para o povo, e através de você, eu vou usar o meu poder para que a minha glória se manifeste na tua vida. Talvez você pense que o deserto é o ponto final, e Deus está dizendo claramente para nós que Ele renova as nossas alianças, Ele renova a promessa que Ele fez. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão, mas eu quero te dizer que Deus, Ele trabalha sobre promessas. Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de aliança, que ainda que você seja infiel, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Talvez você olhe assim: pastor, mas a promessa de Deus não vai se cumprir na minha vida. Por quê? Pastor, todos os recursos acabaram, eu estou no meio do deserto, eu vou morrer. Então você está igual Elias. É o início da aliança a ser renovada, é o início da promessa a ser renovada na tua vida. É aí, no meio desse deserto, que as promessas de Deus vão acontecer na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Elias achou que ia morrer, mas o ministério dele continuou. Abraão estava no deserto, quando pensou que a promessa de Deus não ia se cumprir. Já tinha se deitado até com a escrava para ter um filho, e Deus apareceu a ele e falou: Abraão, lembra da promessa? Que promessa? A promessa que eu ia te dar um filho? Como, Senhor? Eu já tenho quase 100 anos. A minha mulher já passou da fase. Como é que a gente vai ter um filho? É impossível. Sara até riu quando ouviu a notícia do anjo. Mas a promessa de Deus, quando ela é feita, irmão, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu que ia salvar a tua família, Ele vai salvar. Se Deus prometeu que Ele ia restaurar o teu casamento, Ele vai restaurar. Se Deus prometeu que Ele vai abrir a porta para você, no lugar que Ele mostrou, Ele vai abrir para você. Se Deus falou que você vai ter uma casa, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou que ia te abençoar, Ele é fiel para cumprir. Pastor, as possibilidades dizem que não, mas o céu diz que sim. E se o céu diz que sim, se prepare para viver a bênção do Todo-Poderoso. Aleluia. Levanta e come, Elias, porque longo é o teu caminho. Eu quero dar uma palavra de fé para você. Isso aqui não é autoajuda não, irmão. É uma palavra de fé. É dizer para você: levanta, come esse alimento hoje, porque muito longa é a tua jornada ainda. Hoje você está chorando, mas se prepare para voltar cantando o hino da vitória. Hoje você está semeando com lágrimas, como diz o Salmo 126, mas você vai voltar com os feixes, gozando e se alegrando na presença do Deus Todo-Poderoso. O deserto é só passagem, o teu lugar na terra prometida. O deserto é um local de Deus se manifestar para você entender quem é Deus na tua vida. Se prepare. O inimigo quer te parar, mas Deus quer te levantar. Bendito seja o nome do Senhor. O inimigo quer te paralisar, mas Deus quer que você continue, porque as promessas de Deus vão continuar na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que estejamos perdidos no deserto, Deus sempre tem uma sombra que nos traz conforto, alimento para continuarmos a caminhada. Talvez você esteja aqui, irmão, ferido. Talvez você esteja aqui destruído. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para fazer dessa canção uma oração. Talvez você esteja aqui essa noite, irmãos, esteja com a tua fé como a fé de Elias, pedindo até para morrer. O inimigo te afrontou, falou que ia te matar, falou que ia te destruir. Você perdeu a fé, perdeu a esperança. Mas eu quero te dizer que em Deus você tem um escape. Em Deus você tem conforto, em Deus você tem uma sombra. E ainda que o inimigo se levante para te destruir, o teu Deus se levanta do trono para te guardar e te proteger. O teu Deus se levanta para te guardar e fazer cumprir em você as promessas que Ele fez para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Não desista. Não desista, não permita que o inimigo te roube a tua fé, roube a tua esperança, roube a tua alegria, roube a tua paz.
porque a sombra do Altíssimo hoje está aqui para te abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria te convidar, irmão, se por favor você poderia ficar de pé, para nós louvarmos esse hino, para a gente adorar ao Senhor com esse hino, e que você fizesse desse hino uma oração. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Se você sabe cantar, louve ao Senhor, cante com alegria, cante com a alma, porque Deus hoje te dá um escape, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Aleluia. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Preste muita atenção. Ouça o que vem. Aleluia. Do coração de Deus. Olha o que tem para você, meu querido, essa noite. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a pura recompensa vem. Ela vem, pode ser sem hoje. demora. O escape e o descanso, O escape a pura vem. recompensa vem. A bênção vem. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Ele te diz: em tempos de guerra, nunca pare de lutar.
Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa. Creia! Sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, meu irmão. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, tem escape, a cura, tem descanso para tu essa noite. Vem, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Aleluia. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Aleluia. Sem demora. Eu quero orar pela tua vida, meu irmão. Eu quero orar sobre a vida daqueles que têm promessa. Quem aqui tem promessa de Deus na sua vida? Você tem promessa de Deus? As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Queira o diabo ou não, queira a sociedade ou não, queira o amigo tal, não quero saber, irmão. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não cai uma vírgula daquilo que Deus falou. Vai ser da maneira que Deus falou, tintim por tintim. Porque o Deus que você serve, Ele é fiel para cumprir. Se você está debaixo de promessa, irmãos, eu peço a você que coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra, Senhor, é a tua palavra que nos garante que tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tua palavra, Senhor, nos garante que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Pai querido, o deserto não é o ataque do mal para nos impedir. É o projeto de Deus para nos preparar para a promessa que estamos para receber. O inimigo pensa que vai nos fazer parar. Mas o Deus a qual servimos é um Deus que nos levanta para nos fazer conquistar. Tu és o Deus que nos faz saltar muralhas. Tu és o Deus que continua a derrubar gigantes. Tu és o Deus que faz o deserto florescer. Tu és o Deus que abre porta aonde não tem porta. Porque a promessa que o Senhor faz, o Senhor é fiel para cumprir. Eu tenho certeza, Senhor, que assim como eu, existem pessoas aqui essa noite que estão debaixo de promessas. E estão passando pelo deserto. Já estão desanimadas, Senhor. Já estão pensando até em morrer, que não vai acontecer mais. Tu és o Deus da aliança. Tu és o Deus de promessa. Assim como tu cumpriu as promessas sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Davi, sobre a vida do teu filho, sobre a vida dos teus apóstolos. Cumpre, Senhor, as tuas promessas, Senhor, que tu já revelou para cada filho teu aqui essa noite. E nesse momento difícil, dá o escape,
dá o conforto, dá ajuda, dá o descanso para a alma, Senhor. E revela, Senhor, a porta que Tu vai abrir para a glória do Teu santo nome, Senhor. Cumpre as Tuas promessas, para que o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, que a sombra do Onipotente esteja sobre nós esta noite, para fazer descansar a nossa alma, e dar refrigério, Senhor, à alma cansada, para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu, como Teu servo, eu oro, e já Te agradeço, certo da vitória, porque Tu és um Deus fiel. Nós Te oramos, em o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. E a igreja do Senhor diga: você pode aplaudir ao Senhor, irmão? Por gentileza, irmão, dá um abraço apertado, irmão, com carinho nessa pessoa que está do seu lado. Diga assim: você não vai morrer no deserto. Tem providência de Deus para a tua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Sente glorificando o nome do Senhor.